Glória a Deus. Meus irmãos, primeira vez que o pastor me convidou para ministrar, ainda no outro salão, eu ministrei sobre o que é ser filho de Deus. Quantos estavam aquele dia? Levanta a mão. Sobre Atos 29, no final eu pedi para vocês abrirem a Bíblia. A segunda vez que eu ministrei sobre quem é Deus, que era um culto do amigo. A terceira vez foi o último culto que eu ministrei sobre o amor que se esfriou. E eram ministrações mesmo para você, preciso mudar, preciso fazer algo diferente. Só que o que acontece? Eu comecei a perceber que existe uma dificuldade muito grande em nós. Em nós, eu falo em mim, em cada um de vocês, em todos, de dar uma resposta para Deus. Existe uma dificuldade muito grande de colocar tudo aquilo que nós recebemos em prática. Muitas vezes nós somos ministrados, muitas vezes você vem aqui, você participa do culto, você é ministrado, você recebe, você chora, você vem aqui na frente, então, você recebe, de fato, você recebe. Mas muitas vezes, quando a gente sai daquela porta, a gente tem uma dificuldade de colocar isso em prática. E eu comecei a me questionar, comecei a questionar Deus. Eu sou meio xarope, eu questiono Deus, às vezes, orando. E eu comecei a questionar Deus, falei, Deus, por quê? Por que isso acontece? Por que existe tanta dificuldade em a igreja dar uma resposta para o Senhor? E nós damos uma resposta. Muitas vezes sabemos o que temos que fazer, sabemos para onde temos que ir. Mas temos tanta dificuldade em ter uma atitude de entrega, uma atitude de amor, uma atitude de confiança. Eu sinto como se hoje, dentro da igreja, eu falo na igreja como um todo, não somente nós, existe uma inércia, parece que está parado, parece que existe uma crise espiritual. Você vê algumas pessoas assim, fazendo algo extraordinário, mas muitas vezes você vê uma crise espiritual. Não sei se é por causa do que acontece no mundo, que às vezes não consegue balancear e aquilo começa a entrar, você fica triste, fica chateado, eu não sei. Mas é o sentimento que eu tenho. Mais alguém tem esse sentimento? Levanta a mão, deixa eu ver se eu estou sozinho. Amém, achei que eu estava sozinho. E eu comecei a falar, Deus, o que acontece? Porque a gente fica tentando achar respostas, irmãos. Às vezes a gente faz a reunião com os líderes, a gente fica, por que eles não vêm para o culto? Aí fica um olhando para o outro, por que será que eles não vêm para o culto? Por que falta tanto no culto? A gente não consegue achar a resposta, cara. Até hoje eu não consigo achar a resposta para isso. Entendeu? Mas por que eles não lêem a Bíblia? Eu estou cuidando agora dos adolescentes, tal, maravilhoso, estou muito feliz. Eles estão conseguindo fazer eu ficar jovem de novo. E às vezes você vê que tem uma dificuldade nisso, tal. Você quer ter uma receita, você quer ter algo para falar, algo tipo uma chave, que você chega lá e destrava, e a pessoa começa a fazer, começa a buscar. Parece que tudo é na base do empurrão. Parece que tudo tem que ser empurrado, forçado. E eu comecei a falar, Deus, por quê? Por quê? Por que isso? Por quê? E Deus começou a ministrar no meu coração sobre respostas. Faz mais ou menos 2 meses que Deus tem falado muito isso no meu coração, desde a última vez que eu ministrei. Qual é a resposta que nós temos dado para Deus? Temos dado para Deus. E eu comecei a buscar nisso, comecei a passar por algumas situações onde eu tive que dar respostas. E Deus, Ele me levou a 4 personagens da Bíblia, 4 pessoas que deram respostas para Deus. E algo que estava travado, destravou. Aquelas respostas, elas deram alegria para Deus, elas trouxeram algo diferente. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre respostas.
Nós vamos olhar pessoas na palavra de Deus que deram as respostas certas. E eu quero que você olhe para você, que a todo momento você olhe para você. E você se avalie. Fala, Deus, será que eu estou dando as respostas certas? E eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração. Você tem que querer. Você tem que falar, Deus, eu quero. Talvez aqui hoje tenha 80 pessoas, 85, talvez 5 falam eu quero. Eu não sei. Talvez 10, talvez 15. Se você não falar, Deus, eu quero, aí talvez você não receba aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Amém? Tem alguém comigo aí? Amém? Glória a Deus. Eu vou ilustrar, só para vocês entenderem, antes da gente estar ministrando. Ó, vou dar um exemplo. O sim mais importante que eu dei para minha esposa foi qual, na opinião de vocês? Alguém chuta? O casamento. O casamento é o sim mais importante que eu dei para ela na minha vida. Só que se chega no outro dia e ela fala, amor, vamos na minha mãe? Não. Amor, me dá um sapato? Não. Amor, vamos sair? Não. Amor, vamos no shopping? Não. O que acontece? O que acontece? Desgasta. Começa a gerar uma situação chata, você não tem mais prazer de estar junto. E com Deus é a mesma coisa, cara. Você deu o primeiro sim para Deus, você está aqui hoje. Um dia você aceitou Jesus, um dia você deu a primeira resposta. Você falou, Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor entre na minha vida. Mas se a gente não aprender a dar as respostas diárias para Deus, esse relacionamento se desgasta. E aí muitas vezes você vem para a igreja obrigado. Você vem triste, você vem angustiado. Muitas vezes você não quer nem estar aqui. E eu quero que você, nessa manhã, examine o seu coração. Porque o Espírito Santo, ele está aqui em nosso meio. Ele vai te tocar hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar então. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. 2 Samuel capítulo 11. Aqui em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos estar falando de 2 Samuel capítulo 11 e 12. Mas eu vou resumir pelo menos o início aqui, a primeira história. Todos sabem, todos conhecem Davi aqui, amém? Levanta as mãos, conhece Davi? Isso. Teve uma certa ocasião que estava tendo uma guerra. E havia um homem lá nessa guerra, o nome desse homem era Urias. E Davi, como rei, ele estava no seu lugar lá, ele estava na sua casa. E Urias estava nessa guerra. Aí, Davi, ele levantou. A Bíblia diz que ele levanta e ele olha pela janela e ele vê uma mulher se lavando, uma mulher tomando banho. O nome dessa mulher era Batseba, está no versículo número 2 e 3. Ó. E aconteceu que a hora tarde, que Davi se levantou do seu leito, ele andava passeando no terraço da casa. E ele viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E essa mulher, ela era muito formosa de vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer aquela mulher. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela
tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejado estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então o que acontece? Davi, ele levanta, ele vê aquela mulher, e ele pede para os seus criados, chamarem aquela mulher. E aí Davi vai e tem relações com aquela mulher. O que acontece? Aquela mulher engravida. E ela manda avisar Davi. E Davi, muito esperto, ele chega para Joabe, que estava liderando lá o que estava acontecendo, e ele fala: manda Urias vir, traz ele para cá. Porque qual era a ideia de Davi? Traz Urias vem, fica com a sua esposa, eles vão ter relação, porque são marido e esposa, e aí o filho vai nascer, tô de boa, tô limpo, o filho é dele. Essa era a ideia dele. Mas Urias, ele era um soldado top, véio. Ele era um soldado 10. E ele não negociou, ele veio, e ao contrário, em vez de ele ir para a casa dele, ele ficou junto com os outros soldados. E aí você vê, aqui no versículo 10, ele fala: e o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias, ele não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: ué, não vens tu de uma jornada? Por que você não desceu na sua casa? Porque você não foi ver sua mulher? Ué. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá, eles ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados. Então ele falou para Davi: eles estão aqui, eu vou ficar com eles. Tal. E aí Davi viu que não deu certo. E aí eles voltaram para a guerra. Aí o que Davi falou? Joabe, bota Urias na frente. Vocês vão atacar? Bota Urias aqui, ó, na frente. Por quê? Porque eles iam para a guerra. Provavelmente ia ser atacado, por mais que talvez pudesse vencer, eles iam ser atacados e Urias ia morrer. Foi exatamente o que aconteceu. Urias morreu. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Agora nós vamos ler juntos. 2 Samuel 12, próximo capítulo. Por que eu estou lendo sobre isso? Cara, Davi é o homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Todos vocês conhecem Davi. Davi tem uma história linda, cara. Cuidava das ovelhas, matou o gigante. Mas ele cometeu esse pecado que foi... Nossa, você lê assim, você fala: cara, que absurdo, cara. Que absurdo que esse cara fez. Só que nós aprendemos algo com ele. Eu quero que você leia agora junto comigo, no 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, ele disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre, ele não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e ela dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. Vive o Senhor, o homem que fez isso, ele é digno de morrer. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí olha o que diz Natã a Davi: você é esse homem. Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, te dei as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também eu te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, você feriste a espada, e a sua mulher você tomou para sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti e tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Em algumas versões diz: pequei contra ti, somente contra ti. Aí eu fiquei pensando, Deus, como é que um cara que manda a mulher do rapaz, que deita com a mulher do rapaz, manda o cara morrer, é um homem segundo o coração de Deus? Eu falei, meu Jesus, o que é isso? Por quê? E aí Deus começou a me mostrar a resposta de Davi. A partir do momento que o profeta Natã, ele chega e ele aponta o pecado de Davi, ele fala tudo o que Davi fez, através daquela, meio que uma parábola. A primeira reação de Davi, ele fala: pequei contra o Senhor. Ele não se preocupou com mais nada, ele não se preocupou com Urias, não se preocupou com a mulher, ele falou, Deus, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, somente contra ti. Qual tem sido as nossas respostas para os pecados que Deus tem tentado tratar na nossa vida? Qual tem sido as respostas? Naquele momento, Deus mandou Natã, porque ele estava tratando o pecado de Davi. E a primeira resposta que Davi teve foi: Senhor, eu pequei contra ti. Foi um arrependimento. Eu imagino a cena ali, Natã chegando para Davi, Davi lá todo marrento: aconteceu isso, 2 mulheres, não, tem que matar, tem que morrer, esse homem é você. E Davi se quebrantando, porque era o mesmo Davi que matou o gigante, era o mesmo Davi que toca a harpa, que fez os salmos, é o mesmo Davi. Mas naquele momento ele dá uma resposta de arrependimento. Essa é a primeira resposta que o Senhor começou a mencionar no meu coração. A primeira resposta que nós temos que dar para Deus: a resposta de arrependimento. Às vezes você tem vivido na prática do pecado. A Bíblia diz que o homem ele vê o externo, mas o Senhor vê o coração. Você sabe os seus erros, você sabe as suas limitações, você conhece os seus pecados. E talvez existe uma resistência dentro de você, existe algo que te trava de trazer esse arrependimento. Muitas vezes você chega aqui no culto com todo aquele peso da semana. Muitas vezes ficou ofendendo os filhos, ficou ofendendo a esposa, o marido. Eu não sei o que pode ter acontecido, o que acontece na semana, o que acontece no trabalho, o que acontece na sua casa, o que acontece na sua escola, eu não sei. Mas a primeira resposta que um servo de Deus, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, que um jovem de Deus, que um adolescente de Deus tem que dar para o Senhor, é a resposta de arrependimento. É se preocupar com o que Deus pensa, é se preocupar com o que Deus sente. É falar: Deus, eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, me perdoa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos. A graça, ela não é uma licença para você pecar, não, meu querido. A graça está aí, mas ela não é uma licença para você pecar. O salário do pecado continua sendo a morte.
Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, porque quando pecardes, tereis um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então eu quero que você examine o seu coração nessa manhã. Essa é a primeira resposta que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, temos que dar para o Senhor. Uma resposta de arrependimento. Meu querido, o pecado, ele nos afasta de Deus. Muitas vezes você tem tido dificuldades para orar. Você tem tido dificuldades para ler a Bíblia. Você tem tido dificuldades para vir para o culto, para fazer as coisas, porque você tem estado no pecado. Se hoje você não der uma resposta de arrependimento para Deus, se hoje você não falar, Deus, eu pequei contra ti, somente contra ti, me perdoa. Você vai continuar preso naquilo. E nós temos, muitas vezes, acusação sobre nós nos acusamos muito. Eu sei porque quando eu me converti, qualquer coisa que eu fazia, qualquer pecado que eu cometia, eu ficava me acusando a semana inteira. Eu ia para o trabalho, todo mundo via, eu estava triste, angustiado, e eu trabalhava com um homem que ele era cristão, ele ficava do meu lado. E ele me ensinou, ele começou a me ensinar, Vitor, você tem que aprender a ser perdoado, cara. Deus viu que você pecou e tal, mas se você chega diante de Deus e pede perdão, Ele te perdoa. E eu fui aprendendo aquela lição, porque todas as semanas acontecia a mesma coisa. Eu ia para a célula, eu ia para o culto, eu recebia muito de Deus. E durante a semana acontecia algo, eu pecava, e eu ficava triste, angustiado, trabalhando triste. E Ele falava para mim, você precisa aprender a ser perdoado. E eu comecei a colocar isso em prática. Eu aprendi esse princípio na minha vida. Todos nós pecamos, todos nós pecamos. Isso não é um privilégio só seu, é meu também. Privilégio, modo de dizer, né? Não é um privilégio. Todos nós pecamos. Mas todos nós temos um advogado, Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala, o seu advogado é Jesus. Olha para o outro lado agora. O seu advogado é Jesus. Amém? Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia! O nosso advogado é Jesus Cristo. A primeira resposta que nós temos que dar para o Senhor é uma resposta de arrependimento. Essa resposta, ela destrava muitas coisas. Vamos continuar. A segunda resposta, eu quero que você volte agora um pouco à Bíblia. Você vai em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo. Primeira resposta que nós temos que dar para Deus é a resposta de arrependimento. Essa foi a primeira resposta que Deus colocou no meu coração. Ele falou, Vitor, nós temos que dar uma resposta de arrependimento. A igreja precisa aprender a se arrepender. Precisa aprender a andar no outro caminho. Sair do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos aprender a andar nessa liberdade que Cristo nos confiou. Ao lado dele. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Quem aqui conhece a história de Ana? Amém. Ana era uma das esposas de Eucana. E era a que ele mais amava. A outra, ela era Penina. E ela era a que gerava filhos. Só que no costume daquela época, era permitido para o marido, caso uma mulher fosse estéril, ele ter outra mulher. Porque era para garantir a descendência dele. E era também costume de Eucana, todos os anos, com toda a sua família, ele saía da sua cidade para oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló.
Porém, Ana, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho que para o mundo era impossível acontecer. Mas para Deus era possível. Ana era uma mulher de Deus. Quantos têm dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Ana era uma mulher de Deus. Porém, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar sobre ela, eu vi que parecia que ela tinha que dar uma resposta para Deus. Parecia que tinha uma chave para destravar alguma coisa. E ela não tinha dado essa resposta para o Senhor ainda. Olha aí em 1 Samuel 1,10 que a Bíblia diz. Diz que ela, pois, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Ana, ela não desistiu de buscar a Deus. Ela buscava a Deus, ela orava. Com certeza, por muitas vezes ela chorava na presença de Deus. A gente não pode deixar de enxergar que a situação que Ana estava vivendo era uma situação de angústia. Era uma situação que entristecia, digna. Talvez você tenha uma situação assim que te entristece. Que você fala, meu Deus, resolve isso, por favor. Algo que te prende, algo que te entristece, talvez finanças, talvez cura, talvez na sua família, eu não sei. Mas Ana, ela toma uma atitude. A Bíblia diz que ela fez um voto. 1 Samuel 1,11, a Bíblia diz, e fez um voto ao Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva você não se esquecer, Senhor, mas a tua serva você der um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quantos conseguem enxergar aqui uma resposta de Ana para Deus? Levanta a mão. Ana, ela deu uma resposta para Deus. Vitor, mas que resposta que ela deu para Deus? Ela entregou. Talvez por muito tempo ela orou, Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, tal, me dá um filho, Senhor, eu subo aqui nesse monte todo ano, e eu passo vergonha, porque Penina está cheia de filhos, eu não tenho. Senhor, me dá um filho. Ela orava, você viu, com amargura de alma, ela orava ao Senhor, chorava abundantemente, mas nesse momento, ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho homem, ao Senhor eu te darei, todos os dias da vida. Naquele momento, aquele sonho não era dela mais, era de Deus. Ela falou, Deus, eu te dou esse sonho. Está nas suas mãos. Sabe qual foi a resposta que Ana deu para Deus nesse momento? Ela deu uma resposta de entrega. Ela deu uma resposta de confiança. E aí ela destravou. Deus foi e deu um filho para ela. Samuel. No momento que Ana entregou esse sonho para Deus, ela o obteve. Uma resposta de confiança. Uma resposta de entrega. Você tem sonhos. Eu sei que você tem sonhos. Sonhos naturais, sonhos espirituais. Mas você já entregou para Deus? Quando nós aprendemos a entregar para Deus, quando nós aprendemos a tirar o nosso braço do volante da vida, como se você estivesse num carro, você tem que sair do banco do motorista, você tem que sentar do lado e falar, Deus, assume. Quando nós aprendemos a entregar, quando nós aprendemos a confiar, quando nós aprendemos a dar essa resposta para Deus, talvez muitas coisas que estão travadas na sua vida, na minha vida, vão começar a se destravar. Vão começar a acontecer. Você acha que não é vontade de Deus, meu querido? É vontade de Deus. Mas muitas vezes Deus está esperando uma resposta nossa, cara. Deus está esperando uma resposta sua, uma resposta minha. Muitas vezes existe algo travado na sua vida porque falta uma resposta de arrependimento. Porque falta uma resposta de entrega, de confiança, de falar, Deus, eu confio no Senhor. Está difícil, está ruim, mas eu confio no Senhor, eu entrego para o Senhor.
Muitas vezes nós queremos alcançar com todas as nossas forças. Aquilo se torna dentro de nós uma obstinação. A gente quer de qualquer jeito, cara. Qual tem sido a sua resposta, meu querido, para Deus? Você tem dado uma resposta de confiança? Uma resposta de entrega? Meu querido, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, ela não pode estar baseada nas circunstâncias da vida. Ela não pode estar baseada naquilo que acontece ou que deixa de acontecer, no que está ruim no trabalho ou não, no que está ruim na sua casa ou não, se eu recebo a cura ou não. Nós temos que amar Deus pelaquilo que Ele é. Nós temos que amar Deus pelaquilo que Ele é. Nós temos que amar ao Senhor pelaquilo que Ele é. Ele deu o seu único filho por nós. Nós temos que aprender a amar a Deus pelaquilo que Ele é. Deus pode te dar a resposta para a sua dificuldade? Pode. Mas e se Ele não der? Você vai largar Jesus? Você vai parar de ir para a célula? Vai parar de vir para o culto? Vai parar de orar? Não. Não. Aí nós aprendemos a ir para a terceira resposta. Abra no livro de Jó. A primeira resposta que nós temos que aprender a dar para o Senhor é a resposta de arrependimento. Meu querido, se você não tiver uma vida de arrependimento na casa de Deus, se você não chegar todos os dias e falar: Deus, me perdoa, me lava, me restaura, uma vida de arrependimento, você não consegue se aproximar de Deus, cara. Se você não tiver uma resposta de entrega, uma resposta de confiança, de entregar para Deus, de confiar em Deus totalmente, Deus não pode agir, porque Ele não vai estar no centro. Quando você entrega, você está falando: Deus, é o Senhor que toma conta de tudo. Mas a partir do momento que você fica com aquilo com você, lutando, não é Deus que está no centro da sua vida, é você, é a sua força. Quantos conseguem compreender? Amém. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira resposta é a resposta de Jó. Deixa eu pegar aqui que eu quero ler com vocês essa. Nós vamos ler bastante a Bíblia, vocês viram, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Feche seus olhos. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jó capítulo 1. Acompanha comigo, meu querido. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, ele era um homem sincero, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava a Jó, e o santificava. E ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque ele dizia a Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele era um cara sincero, um homem sincero, reto, temente a Deus. E a Bíblia diz no versículo 6 que vendo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. E aí Satanás disse, então o Senhor disse a Satanás, né, de onde você vem? E Satanás disse, respondeu o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus disse para ele, você viu? Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, e temente a Deus. E ele se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele? E a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos você abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Então, imagina a cena. Jó era um cara top, um cara de Deus. E aí Satanás chega para Deus e fala, eu estava andando e eu observei. E Deus fala, você observou meu servo Jó? Homem reto. E Deus fala com orgulho. Aí Satanás fala para ele, mas você dá tudo para ele. Parafraseando. Você dá tudo para ele tem tudo, está tudo certo. Está tudo certo com ele. Por isso que ele te serve. Está tudo bem, está tudo andando bem. Aí o que acontece é algo incrível. Mas estende, aí Satanás falou, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se ele não vai blasfemar de ti na tua cara, na tua face. E aí disse o Senhor a Satanás, versículo 12, acompanhe comigo. Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então Deus falou para Satanás, pode tocar, só não toca nele, mas está tudo na sua mão, pode fazer o que você quiser. E aí Satanás saiu da presença do Senhor. E olha a sequência, presta atenção na sequência de acontecimentos. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sebeus e os tomaram. E aos moços eles feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer essa notícia. A primeira notícia ruim que Jó recebeu foi essa. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu que escapei para te trazer essa notícia. Segundo acontecimento. E estando ainda esse falando, quero que você imagine a cena. Veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, eles deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer essa notícia. Então, veio o primeiro. Deu uma notícia que os bois tinham morrido. Veio o segundo, falou que as ovelhas tinham morrido. Veio o terceiro, falou que os camelos, só notícia ruim, no mesmo dia. Versículo 18, estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito,
Eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer essa notícia. E aqui no versículo 20 até o 22, você vê a resposta de Jó. Então Jó se levantou. Ele rasgou o seu manto. Ele raspou a sua cabeça. Ele se lançou em terra e adorou. Repete comigo, e adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira resposta que nós precisamos dar para Deus é a resposta de adoração. Jó, ele tinha perdido tudo, cara, na mesma hora. Começa a imaginar Jó ali, de boa, na casa dele. Aí chega seus bois morreram. Teve um ataque e tal, eles morreram. Aí na hora ele está ali conversando com esse, chega outro. As suas ovelhas morreram. E aí a Bíblia diz que o outro ainda falando, chegou outro. Os seus camelos morreram. E os camelos mortos ali, ele falando. E ele já devia estar pensando, meu Deus, morreu tudo, os gados, os boi. Aí chega outro e fala, os teus filhos e a tua esposa, tua família morreu. Coloca no lugar dele. Você ia dar um grito, né? Ah! Sair correndo, não sei. Coisa de louco, cara. Eu fiquei vendo aquilo, eu falei, Deus, na mesma hora, cara, nem passei de pouquinho. Foi na mesma hora, aconteceu tudo na mesma hora. E sabe qual foi a resposta de Jó? Ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se prostra a Deus. E ele fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta de adoração. Jó, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele dava a resposta de arrependimento. Que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios até pelos pecados dos filhos. Então ele tinha uma vida de arrependimento perante Deus. Ele tinha uma vida de entrega, porque Deus permitiu que ele fosse tentado. Deus sabia que ele era um homem que confiava nele. Ele poderia ter reclamado? Talvez sim. Talvez Deus não ia condenar ele. Falar, meu Deus, talvez ele podia ter feito isso. Eu não imagino Deus condenando Jó se ele fizesse isso. Minha opinião. Não acho que Deus ia condenar se Jó falasse, Deus, o que aconteceu? Perdi tudo. Acho que Deus não ia condenar ele. Mas não foi isso que ele fez, cara. Ele fez o improvável. Ele fez aquilo que talvez ninguém faria. Ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se joga no chão e ele adora o Senhor. A resposta de adoração pode transformar tudo ao seu redor. Quando você adora a Deus, você se coloca na sua posição e você coloca Deus na posição que lhe é devida. Sabe por que nós temos tanta dificuldade em adorar o Senhor? Porque nós temos dificuldade de se humilhar. Porque nós temos dificuldade de se colocar por baixo. Sabe que muitas vezes nós falamos para Deus quando nós não o adoramos? Eu não posso ser que nem o Senhor. Eu não posso me ajoelhar para o Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. O mesmo motivo que fez Adão e Eva morder aquela maldita maçã. O mesmo motivo que Satanás colocou no coração dela. Se você morder essa maçã, você vai se tornar igual a ele. Sabe que muitas vezes nós temos dificuldade em adorar? Nós temos dificuldade em orar? Porque nós não queremos nos humilhar. Não queremos sujar a nossa calça no chão.
Não queremos borrar nossa maquiagem com lágrimas. Mas muitas vezes a resposta que você precisa dar para o Senhor, para resolver o seu problema, a sua dificuldade, é adoração. Às vezes Deus só está esperando isso, cara. Às vezes Deus só está esperando você adorar. Falar, Deus, eu entrego, eu confio, eu te adoro, eu te amo. A terceira resposta que nós temos que dar para o Senhor é a resposta de adoração. O que nos impede de ter tanta dificuldade em adorar é porque o nosso eu não permite. Você se preocupa com tudo, cara. Você se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai pensar. Ai, meu Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fechar o olho, se eu levantar as mãos, se eu me ajoelhar, se eu me jogar no chão. Você fica preocupado, cara. Meu querido, se precisar se ajoelhar, ajoelhe. Se precisar se prostrar, se prostre. Se precisar rasgar suas vestes, se rasgue. Chega no seu quarto, chega no culto e fala, Deus, tá difícil. Essa é uma resposta que Deus, Ele me provou muito nos últimos meses. Muito. Irmãos, eu sou assim. Se Deus faz coisas muito boas, eu vou falar aqui. Vocês lembram que no início do ano eu falei, gente, a gente inaugurou a loja. No primeiro dia, nossa, bombou. Os primeiros meses foi surpreendente, cara. Mas nós temos vivido ali uma queda nas vendas. Muito grande. Caiu mais de 80% as vendas. Algo assim que assustou. Mas isso não mudou minha fé. Isso não mudou minha confiança em Deus. Mas Deus, Ele tem me testado. Eu senti Deus me testando nesses dias. Por isso que eu comecei a buscar essa direção da resposta. Falei, Deus, eu vejo que o Senhor está esperando respostas minhas. Além de a gente estar com essa dificuldade na loja, o nosso carro também, ele deu muito problema nesses últimos meses. E o primeiro teste que Deus fez com a gente tinha estacionado o nosso carro do lado da loja, a Josi tinha entrado dentro do carro. Com a Lívia, para levar para a escola. E na hora que ela foi bater a chave, o carro não ligava. Mas por que isso aconteceu? Não é nada, nossa, mas o meu carro ele está sem painel. Porque o painel quebrou e os caras falaram que não dá para arrumar. Eu teria que arrumar algum desmanche. Mas eu falo, eu vou no desmanche, basicamente eu estou pedindo para roubar um painel para pôr no meu carro. Então eu falei, deixa assim. E por causa, eu sempre coloco gasolina todo dia. E naquele dia eu acho que ficou na subida, o carro não ligou. Mas na hora que eu olhei para o carro, que eu vi a Josi lá dentro, meu coração, que eu não queria nunca que ela passasse por aquilo. Eu senti que ela ficou com aquele sentimento de vergonha, né? E eu falei, Josi, desce. Nós empurramos o carro, buscamos gasolina, ela desceu, ela voltou para a loja. A Lívia ficou lá sem entender nada. E aí eu voltei para a loja, arrumou, estacionei. Na hora que eu voltei na loja, eu estava por dentro, estava muito nervoso. E eu falei, Deus, eu entrei cantando na loja. Falei, eu não estou só, eu não. Entrei cantando. A Josi olhou para mim, ela deu risada. E amém, passou. Aí na mesma semana a gente veio no sábado aqui para arrumar a igreja. A gente ficou das 7 da manhã, se eu não me engano, às 5 da tarde, foi no primeiro culto. E à noite a gente ia entregar agasalho. Foi o dia do movimento dos agasalhos. E aí eu fui para casa, a gente tomou banho, se arrumou, peguei o carro. Na hora que eu estou vindo para cá, meu carro trava, ali perto do feijão de corda. De novo, travou no semáforo, o pessoal começou a buzinar. Aí eu desci rápido do carro, pedi ajuda para empurrar, empurramos. Liguei para o Gerson do Reino. Falei, Gerson, por favor, busca os meninos, que eu ia buscar o Alisson, os meninos ali, lá. E o Gerson foi.
Aí eu liguei para os meus pais para eles virem socorrer. Eu falei, pai, leva a Josi para ela ir lá, levar os agasalhos. Tiramos todos os agasalhos do carro, coloquei no do meu pai e a Josi veio para cá. E eu fiquei lá no carro. Eu já tinha chamado o guincho, eu sentei no carro e eu falei, Deus, estou entendendo. E aí eu bati a chave e o carro ligou. Não entendi. Eu consegui chegar em casa com o carro. Meu pai pegou eu, me levou lá, nós entregamos os agasalhos. Só que chegou no domingo, o pastor Clóvis estava aqui pregando, e eu estava ali sentado, a Josi não estava entendendo, que eu estava chorando o tempo inteiro. Porque o Espírito de Deus estava falando comigo. Ele falou, Vitor, eu te aprovei essa semana. Aquele momento, Deus me lembrou do momento, Ele falou, naquele momento que você entrou na loja, cantando, eu te aprovei. Naquele momento que você falou, Josi, vai lá entregar os agasalhos. Eu te aprovei. E eu fiquei chorando, Deus ministrando no meu coração. Aprovação de Deus. E hoje eu sinto que Deus está me provando para que eu dê as respostas certas. E eu estou compartilhando essa mensagem que Deus colocou no meu coração, porque às vezes você precisa dar essa resposta hoje. Às vezes está travado, você está triste. Você vem para o culto triste. Você vai para a célula triste. Irmãos, todos passam por problema, cara. Eu passo por problema, o pastor Clóvis, a pastora Evelyn passa por problema. O Douglas passa, o Josué passa, o Carlinhos, todos passam. Não é um privilégio só seu, todos passam. Mas nós temos que aprender a dar uma resposta a Deus, certa. E Deus falou comigo, Ele falou, Vitor, se você tivesse ligado, falado, ó gente, hoje nós não vamos entregar o agasalho, porque o carro quebrou. Deus falou isso para mim, Ele falou, seria justo, é compreensível. Pô, o carro quebrou. Mas Deus falou, na hora que você falou, Josi, vai lá e entrega, mesmo que o carro quebrou, Deus falou, eu te aprovei. Deus falou isso no meu coração, eu te aprovei. Esse é o segundo exemplo. Se eu contar aqui coisas que estão acontecendo, toda semana eu tenho coisas que estão acontecendo. A gente no dia que ia ministrar no Feital, a primeira célula depois da multiplicação, eu estou liderando uma célula, a Josi está liderando outra. Eu deixei a Josi na célula dela, fui buscar o Wanderson. Na hora que eu estou subindo a subida aqui da igreja, que tem aqui no Flórida, meu carro trava de novo. E eu fiquei desesperado, eu falei, Deus, vai ter célula agora, é a primeira célula, o que eu faço? Aí eu liguei a cobrar para minha mãe, pedi para ela ligar para a Josi, falei, pede para a Josi já juntar as duas células, foi em 15 minutos, aconteceu, faltava 15 minutos para a célula. Aí a Josi saiu correndo lá com o pessoal da célula dela para a casa do Rogério. Peguei o meu carro, fui com ele na Itapark, travando, ele travou umas 6 vezes. Porque eu queria chegar na Maualubi e ela estava fechada. Aí chegou no posto, eu coloquei água e consegui levar até minha casa. Aí eu falei, pai, me empresta o seu carro. Meu pai veio e me emprestou o carro dele. Quando eu chego na célula, o carro do meu pai estoura a mangueira de água. Eu falei, Deus, tá brincando comigo, cara. A sensação que eu falei foi essa, por dentro. Eu cheguei lá, o meu carro tinha quebrado, estava travado na garagem. Eu peguei o do meu pai. Estava bom, não aconteceu nada. Falei, eu estou até com medo de dirigir. Eu fiquei até com medo de dirigir naquele dia. Eu estacionei, fiz nada. Tá. Água para todo lado, vazou água do carro todinho. Ficamos sem carro. E aí eu avisei meus pais. Minha mãe, a pressão dela sobe, ela fica preocupada, né? Ela fica nervosa. Aí eles foram lá. Eu falei, mãe, fecha a loja. Pode fechar a loja, que eu vou para o Feital. Que eu ia ministrar no Feital a palavra e o louvor. Eu falei, fecha a loja, amém. Libera os motoboys, deixa eles ir para casa e fecha a loja. E nós fomos lá no Feital ministrar. E Deus, no outro dia, Ele falou para mim, Vitor, eu te aprovei. Foi difícil? Foi. É difícil.
Não é fácil, não. Eu não estou falando que é fácil. É difícil. Mas se você não der a resposta certa, vai ser mais difícil ainda. Se hoje você não aprender a dar a resposta certa para Deus, referente às suas dificuldades, aos seus problemas, à sua vida com Deus, vai ser travado. E olha que interessante, para confirmar, para fechar com chave de ouro. A última reunião de líderes que o pastor Clóvis e a pastora Evelyn fez, a gente estava orando, a gente sempre ora antes. E aí os pastores começam a orar por um, e na hora que o pastor Clóvis e a pastora Evelyn vieram orar por mim e pela Josi, a pastora só falou uma palavra na oração. Uma. Vocês estão sendo aprovados por Deus. Ela não orou mais nada. Eu não tinha compartilhado essa mensagem, não estava falando que Deus estava falando comigo. Mas naquele momento, ela foi orar por mim e pela Josi, ela só orou isso, ela falou, vocês têm sido aprovados por Deus. E naquela hora o Espírito Santo falou, é isso. Deus tem aprovado as nossas respostas. Em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor vai te aprovar. Nessa manhã, se você der uma resposta de fé, uma resposta de arrependimento, uma resposta de confiança, uma resposta de entrega, uma resposta de adoração, o Senhor vai te aprovar. Você crê nisso? Recebe isso, meu querido. Recebe isso. Recebe isso. Ei. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados para o dia da redenção. A quarta resposta que eu quero ministrar para vocês hoje foi a resposta que Daniel deu. Está no livro de Daniel, a gente não vai ler nenhum versículo específico, eu vou dar um resumo. Depois vocês podem estar lendo. O livro de Daniel, na minha opinião, é o personagem que eu mais gosto, além de Jesus. Eu amo a história de Daniel. Daniel, ele não negociava. Ele sabia quem ele era em Deus, e ele sabia quem era Deus. Vou resumir um pouco da história. Daniel, ele era judeu, ele era de uma família nobre. Porém, quando os babilônios, eles dominaram a cidade de Jerusalém, em 605 a.C., 605 anos antes de Cristo, ele e alguns jovens foram levados ao cativeiro, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou que os mais capazes, ele mandou escolher os melhores jovens. Falou, quero que você pegue lá a nata, os melhores desses jovens, para que eles fossem preparados para servir no palácio. Então, tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês já devem também saber a história deles, mas não vamos nos atentar. E o que acontece? Daniel é escolhido, Daniel ele não aceita se alimentar dos manjares lá. Tem toda a história inicial ali de Daniel com o rei. E os anos se passam. A Babilônia caiu a Medo-Persa, Daniel ficou mais velho. Mas ainda tinha lugar nos planos de Deus e no governo do novo império. Daniel se destacou entre pessoas influentes. E ele se tornou um dos homens mais poderosos na Medo-Pérsia. Homens invejosos procuravam meios para destruir Daniel. E eles perceberam que o único ponto vulnerável, eles acharam que era vulnerável, era a fé deste homem de Deus. E eles acharam uma maneira de usar a sua fé para derrubá-lo. Eles convenceram o rei a proibir que orações fossem feitas a qualquer homem ou Deus por 30 dias.
Então eles viam que Daniel estava se destacando, que Daniel era um cara, tipo, top na época para os reis, considerado e tal. Eles falaram, nós precisamos derrubar esse homem, cara. Como que nós vamos derrubar esse homem? Vamos mexer com a fé dele. O cara tem muita fé. Então vamos convencer o rei a colocar 30 dias que não pode fazer orações. Eu consigo até imaginar algumas pessoas no tempo de hoje, se fosse falado isso, se o Temer fosse lá, vocês não podem ir para a igreja durante 30 dias. Ia ter gente que ia falar, não, Deus vai compreender. Ia ter gente que ia falar isso, não, Deus entende. Ele colocou lá os governantes. Nós precisamos passar por essa crise. Depois nós serve Deus melhor. Quantos dias é? 5 anos? O que é 5 anos? Depois nós volta. A igreja vai estar lá. Ele vai pagar aluguel? Não. Vamos lá, nós vai. Nada diz que nós precisamos orar abertamente. A gente pode manter a nossa fé em segredo, pode se esconder. Mas a resposta que Daniel deu não foi a que eles esperavam. Daniel, ele estava com 80 anos de idade. Só que ele não estava preocupado com autoproteção, porque ele vivia para exaltar o nome de Deus. Ele recusou negar a glória ao verdadeiro Rei dos Reis. Ele continuou orando abertamente como antes. E os inimigos de Daniel aproveitaram o momento e obrigaram o rei a aplicar a lei sobre ele. E Daniel foi lançado numa cova de leões famintos. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. Na cova dos leões. Os leões não fizeram nada. Deus salvou este homem de fé. E o rei mandou matar os inimigos que tentou derrubá-lo. Sabe qual foi a resposta que Daniel deu nesse momento? É a última resposta que o Senhor ministrou no meu coração. Nós temos que dar uma resposta de arrependimento. Nós temos que dar uma resposta de confiança e entrega. Nós temos que dar uma resposta de adoração todos os dias ao Senhor. E a última resposta que nós temos que dar é a resposta de fidelidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, fidelidade. Convicção, fidelidade. Fidelidade a Deus, confiança em Deus. E aí, você negociaria? Você ia fazer barganha com o rei? Ou você tem negociado a sua fidelidade a Deus? Sem comunhão, sem oração, sem jejum, sem santidade, sem arrependimento, sem confiança, sem fé, sem entrega, sem adoração, é impossível agradar a Deus. É impossível viver como filho de Deus. É impossível viver como servo de Deus. É impossível ser discípulo. Se não aprendermos a dar a resposta que Deus espera de nós, é impossível que vivemos a nossa vida cristã na plenitude. E aí vocês já sabem o que acontece. O amor se esfria. Eu não vou voltar na última palavra. Nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Eu e você temos que aprender a dar uma resposta para o Senhor. Meu amado, vamos esperar. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. Porém, nós temos que dar as respostas certas para Deus. Hoje aqui eu citei inúmeros exemplos de pessoas que deram respostas certas. Mas eu poderia citar as pessoas que vacilou. Eu até falei para Josi, eu falei, amor, não sei se eu dou exemplos só bons, só ruins. E Deus colocou no meu coração,
Dá os exemplos bons. Dá as respostas certas. Só que existem N homens de Deus, que eram homens de Deus, eram servos de Deus, na palavra, que deram respostas erradas. E tiveram consequências. Vou citar alguns. Adão. Ele deu uma resposta errada para Deus. Lúcifer deu uma resposta errada para Deus, quando quis ser igual a Deus. Sansão deu uma resposta a Deus quando se relacionou com Dalila. Saul deu uma resposta péssima para Deus quando não obedeceu. Judas deu uma resposta péssima para Deus. Moisés, quando Deus mandou ele falar com a rocha, e ele bate na rocha, ele deu uma resposta errada para Deus. Libertou o povo, encarou ali o Egito, passou o mar, só que foi impedido de entrar na terra prometida, porque bateu na rocha. Uma resposta errada pode trazer muitas consequências. Ele não deixou de ser um homem de Deus, mas ele deu a resposta errada. Não sei se seria diferente, não consigo imaginar. Se ele tivesse obedecido, se ele ia entrar na terra prometida, eu creio que sim. Mas ele deu a resposta errada naquele momento. Espírito Santo. Feche seus olhos. Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar e Ele quer te ajudar a você dar as respostas certas para o Senhor nessa manhã. Meu querido, talvez você se encaixou em alguma dessas situações. Em alguma dessas respostas. Talvez o Espírito Santo está aí falando com você, você precisa dar uma resposta de arrependimento. Você precisa abandonar esse pecado. Talvez o Espírito Santo está falando com você, filho. Você precisa dar uma resposta de confiança, de entrega. Estou esperando isso de você. Entrega para Deus os seus problemas, suas dificuldades, a sua vida. Talvez você precisa dar uma resposta de adoração. Talvez você nunca se ajoelhou. Nunca se prostrou diante de Deus. Somente para falar, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Talvez você precisa dar uma resposta de fidelidade. Como está a sua fidelidade com Deus? Como está a sua fidelidade com Deus, meu querido? Você troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Oh, Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, do 5 ao 12, continue com os olhos fechados. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, aleluia por isso. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas nunca destruídos.
trazendo sempre por toda parte o morrer de Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. Meu querido, agora é o momento, agora é a hora. Jogue-se na presença de Deus nessa manhã. Se você sente que precisa vir aqui à frente, vem aqui à frente. Se você sente que precisa se prostrar, se prostre. Se você sente que precisa ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe. Mas dê uma resposta para o Senhor nessa manhã. Dê uma resposta para o Senhor nessa manhã. Dê uma resposta para o Senhor nessa manhã. Destrava de uma vez por todas a sua vida. Destrava tudo que está te prendendo, tudo que está de errado. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. É o Espírito Santo que está falando com você agora, não é Satanás. É o Espírito Santo que está mostrando no seu coração o que está de errado. É o Espírito Santo que está mostrando a resposta que você tem que dar nessa manhã. É uma resposta de arrependimento. Se arrependa. É uma resposta de entrega. Se entregue. Adore. Seja